do atacadão ali, tinha uma senhora atrás de mim, que ela, em poucos minutos, ela falou mais de 15 vezes a palavra inferno. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu dei uma olhada para ela assim, mas ela estava tão enlouquecida que eu nem me atrevi a falar nada, porque ela estava... Depois eu fiquei pensando assim, eu não tinha dito alguma coisa para aquela mulher, sabe? Mas na hora ali ela estava tão estressada, a impressão que eu tinha é que ela ia meter a mão em mim se eu chegasse a falar alguma coisa, porque eu também ia dizer o quê? Olha, a senhora não devia falar tanto do inferno, a senhora está chamando ele aí, né? Na hora me faltaram palavras assim para falar alguma coisa. Mas as pessoas, elas têm esse, né, esse linguajar de trazer lá da profundeza da terra todo o inferno. Quando a gente fala, pô, mas que inferno! Chamou a demanda toda, a legião inteira. A gente tem que controlar isso, porque esse lugar ele não é um lugar bom. Aí esse território aí dos salvos e dos perdidos, ele é dividido por um grande abismo, diz a palavra de Deus, lá em Lucas 16, 26, mas a gente não vai ler. Quando Jesus ele subiu aos céus, ele levou consigo os ocupantes do paraíso. Ele foi lá embaixo, chegou lá, olhou bem. Bom, para começar, que quando Jesus morreu, o diabo fez uma festa. Conseguimos liquidar com o homem. Fez uma festa, estava lá, estavam bebendo, fumando, né? Dizendo palavrão. Feliz da vida, bebendo, fumando, falando palavrão, pornografia. Agora é tudo nosso, está dominado. Aí quando Jesus chegou e foi chegando, o diabo, era muita luz, né? Era muita luz. Já arrastou a cara no pó, já teve que se curvar diante do senhorio do Senhor. Aí já chegou se humilhando, já disse, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o que tu está fazendo aqui? Esse aqui não é o teu lugar. Com acho que uns 10 Ray-Ban, né? Porque era muita glória, não dava para olhar aí para Jesus. Jesus devia estar com uns 10 Ray-Ban assim. Pô, Senhor dos senhores, o que tu está fazendo aqui, cara? Que não é o teu lugar. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, só um pouquinho. Eu vim salvar o que se havia perdido. Entrega agora aqui a chave, porque nem a morte te domina mais. Tu é tão fraco, meu querido, que não adiantou as tuas ciladas, as tuas armadilhas. Me dá aqui a chave da morte. Me dá aqui, porque aqui só entra agora quem não crê em mim. Porque todo aquele que crê em mim, a partir de agora será salvo. Aí o diabo, mas Senhor, como assim? Como assim? Não, esse aqui agora é o teu lugar. Tu não sai mais daqui. Eu te tranco aqui agora. E só vem para cá junto contigo quem quiser. Agora, os que são meus, tu não toca. Aí, o lado permaneceu, o lado que estava perdido. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: olha, é o seguinte, tem uns aqui, que não são aqui desse lugar. Vou pegar eles aqui, porque eles aqui não vão ficar nem aqui, eles vão direto para o céu comigo agora. Sabe quem era um deles? O ladrão. O ladrão que estava na cruz do lado de Jesus. Disse, não, eu prometi, eu falei com ele, eu sou fiel.
eu não mudo, eu não sou mentiroso assim que nem tu. Me dá esse camarada aqui, ó. Aí o diabo, mas Senhor, rei, mas sim, o cara passou a vida inteira roubando. Passou a vida inteira matando. O cara é meu. Não, ele me reconheceu na hora que tinha que reconhecer. Vem, camaradinho, vem aqui para mim que eu estou te levando para junto do meu Pai. Foi isso que Jesus foi fazer no sábado. Colocar o diabo no território que ele tinha que estar. E tirar do território que não era do povo de Deus aquelas pessoas que não faziam parte daquilo ali. O sábado tem um significado. Enquanto a terra pairava aquela dúvida, enquanto os apóstolos, meu Deus, mataram o meu Senhor, as mulheres choravam tristes, ele estava lá resgatando todas aquelas almas. Porque o Senhor, ele não descansa, ele não para de trabalhar. O Senhor, ele não fica esperando que as coisas aconteçam. O nosso Deus é um Deus que faz as coisas acontecerem. Quem fica esperando, com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar, somos nós. O Senhor age, ele age. Todos os mortos incrédulos, para lá eles vão ficar naquele território lá do inimigo e esperam o seu julgamento final. Vamos ver lá em Efésios 4. Efésios 4. Jesus. Efésios 4. Versículo 8. Foi isso que Jesus foi fazer lá no inferno. 4:8 diz assim, ó: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Sabe aquele teu dom, aquilo que tu é bom, aquilo que tu tem talento para fazer? Foi no sábado que Jesus te deu. Foi no sábado que ele foi lá e disse assim, ó, o negócio é o seguinte, esses aqui vêm comigo, porque eu tenho um presente para dar para eles. Além da salvação, além da vida eterna, eu tenho um pacote completo. Eu tenho dom, eu tenho história, nova história, eu tenho alegria, eu tenho paz. Tudo que tu não sabe dar, diabo, eu tenho para dar para eles. Eu tenho verdade, eu tenho vida. Esse pacote foi nos entregue no sábado. Por isso que precisou de um dia inteiro, porque muitas coisas o Senhor operou naquele lugar. E ele já tinha dito para os camaradas lá, os apóstolos, em Mateus 12:40, que como Jonas no ventre do monstro, ele ia passou 3 dias e 3 noites, assim, ele também ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. A alma dele amargurada na sexta-feira santa, na quinta-feira quando foi traído, ele viveu, o inferno na terra. A ressurreição, ela não aconteceu só no domingo. Domingo a ressurreição foi divulgada, a Páscoa foi anunciada, mas a ressurreição aconteceu quando ele entregou o seu espírito
e desceu das profundezas da terra para tomar posse daquele povo que era dele. O sentido disso tudo, né, é que Jesus realmente morreu e venceu a morte e o demônio. Por isso que todo aquele que crê em Jesus não precisa temer o diabo. Não precisa ter medo do diabo. Bota o diabo no lugar dele, que é lá no inferno, que tu vive o céu. O diabo só tem poder, só pode alguma coisa na tua vida se tu dá legalidade para ele. Se tu abre a porta e diz entra e senta. Agora, se tu colocar o diabo no lugar dele e mostrar para ele, lembrar, porque ele se faz meio assim de esquecido, né? Lembrar que Jesus morreu e ressuscitou e foi lá colocar ele no território que era dele, aí sim, tu não vai mais ser perseguido pelo diabo. Ele não vai mais ter poder sobre a tua vida. Apocalipse 1, não precisa abrir, vou ler aqui o versículo. Apocalipse 1, 17, 18, diz assim, ó: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então parou aquela palhaçada de que São Pedro é que é chaveiro do céu. Nunca foi nem será. O chaveiro, a porta, a chave, a maçaneta, o tudo, o caminho é Jesus Cristo. Amém. É Jesus Cristo. Tem outros mentirosos querendo tomar o lugar dele, mas ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono das nossas almas. Ele é o dono dos nossos sonhos. Ele é o dono dos nossos projetos. Nós somos filhos do dono de tudo. Então, não tenho por que eu achar que eu sou menos ou achar que eu sou mais. Porque para Deus, eu sou filho, eu sou filha, e isso é o que importa. Vá para o teu território, porque o Senhor diz que não deixará. Lá no Salmo 16, 10, 11, ele diz assim, ó: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. O Senhor Jesus, como homem, passou por todas as etapas que o homem passaria. Ele viveu, ele morreu e ele foi no inferno. Diferentemente dos outros, ele esteve lá para tomar um povo que era seu, para tomar os seus direitos, para dizer para o diabo: ó, meu camarada, devolve, isso nunca foi teu, te iludisse, essa chave aí, ó, nunca foi tua, eu vim aqui para buscar. E o diabo, com os seus 10 Ray-Ban, olhou para ele e disse assim: eu sabia, eu sempre soube que tu ias vir aqui buscar isso. E ele teve que devolver. E hoje nós estamos aqui nessa festa para comemorar. E o louvor vai ser diferente, o louvor da oração dessa noite. Eu quero aquele trecho do... Agora estou com outro na cabeça.
cabeça. Puxa vida. Aquele que pisa na cabeça do diabo. Esse aí. Esse vai ser o nosso louvor da oração dessa noite. Porque hoje nós vamos pisar na cabeça do diabo e vamos lembrar para ele que ele é o derrotado e que o nosso território é o céu. E o território da nossa casa é o céu. E o território daqueles nossos amigos é o céu. As profundezas do meu bolso. Rapidinho.